Aquela mão no meu ombro não pesava, não apertava, não tremia. Ela vibrava, como se a caixa de som quando está prestes a estourar. E essa vibração entrou pela minha pele, correndo pelo meu braço, como uma corrente elétrica silenciosa. Eu tentei levantar, mas meu corpo não respondeu. A minha voz, a voz perfeita que ela tinha aprendido, se abaixou até meu ouvido. Agora eu sei te usar. O som não saiu de fora, sai de dentro, como se minha própria garganta tivesse falado sem minha permissão. Eu tentei gritar, mas o grito ficou preso no peito como se alguém tivesse segurado minhas cordas vocais com a mão. No escuro total, ouvi o pulo de Adalberto, o som de algo metálico caindo no chão. Ela está tentando se alinhar, ele gritou, a voz raspando de pânico. Ícaro, escute minha voz, não a dela. Mas eu não conseguia distinguir mais. Tudo ficou borrado dentro da minha cabeça, como se houvesse duas pessoas olhando pelo mesmo par de olhos, duas respirações tentando controlar os meus pulmões. O som dela começou a sincronizar com minhas batidas cardíacas. Cada pulsação trazia uma palavra nova. Eu sou você. As minhas mãos começaram a se mover sem que eu ordenasse. E então, pela primeira vez, eu senti a entidade tentar sorrir usando a minha boca. Um sorriso torto, involuntário, que não combinava com nenhuma emoção humana. Um sorriso frio demais, largo demais. Eu comecei a perder o controle. De repente, um clarão. Adalberto acendeu uma luz estroboscópia industrial que iluminou o galpão aos flashes. E por um segundo, eu vi a coisa que estava ao meu lado. Ela não tinha forma estável, não era humanoide. Era como um borrão feito de estática, um contorno tremido, uma figura que mudava de tamanho, de proporção, de direção a cada milésimo de segundo. Um corpo que não conseguia se sustentar fora do som, mas que queria desesperadamente o meu. Adalberto se jogou sobre mim e colocou algo no meu pescoço, um arco metálico com espumas laterais, um tipo de colar acústico. Escuta apenas isso, ele disse, ligando o aparelho. Um som constante e agudo começou a preencher minha cabeça. Era uma frequência estável, contínua, segura, como uma linha reta traçada no meio do caos. A entidade recuou imediatamente, tremendo como uma interferência em rádio. E então ela soltou minha voz, mais distorcida, irritada, quase organizada. Isso não vai te salvar. Quando consegui respirar de novo, Adalberto já estava limpando o sangue do próprio nariz. Ela tinha levado o impacto quando a entidade tentou empurrá-lo. O que é isso? O que ela colocou em mim? Perguntei ainda tremendo. Cancelador de fase. Ela estava usando meu corpo? Ainda está. Ele corrigiu. Só que agora com menos força. Eu engoli seco. Então ela pode tomar o controle total? Se você deixar ela te confundir com você mesmo, sim. Como eu impediria isso? Ele me encarou com sinceridade brutal de quem não quer mentir para um condenado. Você não impede, você aguenta. Aguenta o quê? Perder parte de si, porque ela vai pegar, sempre pega. Eu senti meu estômago virar. Quais partes? Ele respirou fundo. Primeiro a voz, depois a memória emocional, depois as intenções. Depois o quê? Depois você só existe como som. Um arquivo, uma repetição, uma voz sem dono. E foi aí que percebi algo muito pior. Minha mão direita estava tremendo, mas não de medo. Ela tremia no mesmo ritmo da respiração da entidade, como se nossa sincronização ainda estivesse acontecendo, apesar do aparelho. Adalberto, ela ainda está aqui? Ele se virou lentamente. Sim.
No escuro eu senti ela, mas agora sinto dentro. Sim. Então por que você não quer apagar a luz? Porque se você vê o que está tomando, você ainda lembra que não é você. Essa frase me destruiu por dentro. Ele estava certo. No escuro total, talvez não fosse capaz de perceber a diferença. Antes que eu pudesse responder, o aparelho no meu colar começou a falhar. Pequenos estalos, oscilações e interferências. Não, ela está tentando quebrar a frequência, Adalberto disse, começando a mexer nos cabos. Segure firme, Ícaro, não deixe seu pensamento cair. Mas enquanto ele falava, uma segunda voz surgiu, dentro do meu peito, dentro da minha garganta. A minha voz perfeita, agora com calor humano, com emoção, com intenção. Deixa eu falar por você um pouquinho. E meu maxilar começou a abrir mesmo eu tentando fechar. A entidade queria falar, e quando ela fala usando a sua boca, a entidade vira uma disputa. Minha visão começou a escurecer nas bordas. Meus dedos começaram a se mover sem que eu quisesse. Uma sensação de déjà vu tomou conta do meu corpo, como se aquela cena já tivesse acontecido antes. E então, o mundo ao meu redor pareceu dobrar, como uma fita de áudio sendo repuxada para trás. Adalberto me segurou pelos ombros com força. Se segura, Ícaro, não deixe ela completar a frase. Que frase? Perguntei, quase sem voz. A resposta veio dele, tremendo. A frase que define quem é você. Então a entidade começou. Eu sou. O resto eu lutei com cada músculo, cada fibra, cada pedaço de mim para impedir. Mas ela estava forte, mais forte do que antes. E eu senti pela primeira vez o que realmente significava ser substituído pela minha própria voz.